maio de 1973 ocorreu um interessante fato ufológico na cidade de São José do Rio Preto. Um caso com vestígios físicos, com efeitos fisiológicos e que você vai conhecer no programa de hoje. Mas obviamente, antes de conhecer de qual caso nós estamos falando, você que não é inscrito, agora clique aqui no botãozinho para se inscrever aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações e ficar aí sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial e ser notificado quando surgirem novos vídeos sobre ufologia, ciência e mistérios aqui no canal Fenômeno. E eu convido você também a se tornar um membro. Tornando-se membro aqui no canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos que apenas os assinantes têm acesso. Tenho certeza que você vai gostar bastante de se tornar um membro apoiante aqui do canal, ajudando a gente a sempre elevar a qualidade do nosso trabalho aqui. Pois bem, agora sem maiores enrolações, vamos conhecer esse fantástico caso ocorrido lá na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Este caso, então, ocorreu na madrugada de 27 de maio de 1973, na cidade de São José do Rio Preto. Esse fato ocorreu na rua Professor André Gonçalves, lá no bairro Santa Cruz, e foi investigado pela Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, que foi até o local fazer investigações em 3 ocasiões, em 27 de janeiro de 76, em 15 de agosto de 76 e em 5 de novembro de 1977. A protagonista deste caso, a dona Geni, essa senhora que a gente vê nessa imagem, tinha 57 anos na época e era dona de casa e fazia bolos e doces por encomenda, para toda a região. E ela era bastante conhecida na cidade pela qualidade do seu trabalho. E ela costumava fazer a produção dos seus bolos à noite e entrava madrugada dentro trabalhando. E ela entregava esses bolos prontos já logo pela manhã. Então, na tarde do dia 26 de maio, ela foi até a igreja e ali ela auxiliou os preparativos para um casamento que ia acontecer no dia seguinte. E logo após ajudar nos preparativos desse casamento, ela foi para casa e começou a preparar os bolos para a festa no dia seguinte. Então começou a trabalhar de noite e foi madrugada dentro. E aí então ela assava esses bolos em um anexo que ela tinha na casa dela que tinha um vitrô de frente para o quintal. E quando ela estava ali, então ela viu um estranho brilho na parte de fora da casa dela. O terreno da casa dela tinha 12 por 12 metros e era cercado por um muro. E havia ali também aos fundos uma pequena edificação junto ao muro esquerdo. E ali havia um quarto alugado. Aqui a gente vê a planta da residência dela. Nos fundos, ali no canto direito, junto ao muro, havia um terceiro quarto e que também estava alugado. Então a dona Geni, ela inicialmente pensou que era alguma coisa ali dos quartos, ou poderia ser talvez um curto-circuito, a lanterna de algum vigia passando pela região, e ela não deu maior atenção a esse fato. Só que daí ela ouviu o papagaio que ela criava. Ela tinha um papagaio de estimação que estava do lado de fora e ela viu que aquele papagaio estava inquieto. E ela sempre recolhia aquele papagaio para dentro de casa à noite. E ela percebeu que o papagaio estava inquieto, então ela foi lá para recolher o animalzinho. Quando ela chegou na porta, ela viu que havia um objeto voador aproximando-se da residência pelo sudoeste. E esse objeto, então, ele se aproximou e estacionou acima do telhado de um dos quartos situados ali no fundo do terreno. E depois, os pesquisadores, através dos cálculos e do depoimento da dona Geni, chegaram à conclusão que esse objeto ficou a aproximadamente 15 metros da dona Geni, a 5 metros de altura. E nessa ocasião, quando esse objeto apareceu, o céu estava escuro. Já era noite, não tinha muita iluminação naquela época. Mas mesmo assim ela conseguia ver que a parte inferior do objeto era branco metálico e luminoso. Ele tinha entre 2 e 4 metros de largura, 1 a 2 metros de altura. E havia uma espécie de varanda nesse objeto. E nessa varanda ela pôde observar 3 tripulantes, como a gente vê nessa imagem.
Ela descreveu então esses tripulantes como sendo pequenos, com cabeças grandes e braços pequenos, como a gente vê aqui nessa imagem. Ela não pôde olhar todo o corpo das criaturas, né? Ela olhou eles da barriga para cima, digamos assim, e ela percebeu que eram todos muito semelhantes entre si. Ela até achou que todos eram gêmeos, e a pele deles tinha um tom moreno, a cabeça era arredondada, com olhos grandes e puxados, e havia lábios salientes. Eles tinham orelhas pequenas, narizes compridos e achatados, e não usavam barba, como a gente vê nessa imagem mesmo, né? Na cabeça havia uma espécie de capacete, essa coisa escura que a gente vê, né? Como se fosse um gorro com uma bolinha no centro, no alto, né? E a testemunha, ela não conseguiu perceber detalhes no pescoço dessas criaturas. A vestimenta que eles usavam era a cor de pele, da pele das criaturas, e não tinha gola. E cada um deles segurava um aparelho semelhante a uma lanterna, e elas emitiam fachos de luz em cores diferentes. O da esquerda emitia um facho de luz na cor verde, o do meio era vermelho, e a luz da direita era na cor laranja. E do seu ponto de vista, a Dona Geni interpretou como se estes tripulantes estivessem à procura de algo no terreno dela. Eles vinham da esquerda para a direita como se estivessem vasculhando o terreno. E durante esse intervalo de tempo em que aconteceu esse avistamento, ela ouviu um ruído semelhante ao de um motor. E ao mesmo tempo, esse objeto oscilava sobre os quartos ao fundo, né? Então ele estava lá sobrevoando e emitindo esse barulho. E ela ficou intrigada com aquilo, então ela gritou para a jovem que estava dormindo no quarto alugado nos fundos do terreno. E naquele momento ela não ouviu qualquer resposta, né, por parte dessa jovem. E aí então, após alguns minutos, esse objeto se afastou e desapareceu no horizonte. Só que a Dona Geni, ela era muito profissional no trabalho dela, então ela resolveu voltar para o trabalho, né, que estava lá pendente e tudo. Só que, entretanto, quando ela estava caminhando de volta à cozinha, ela começou a sentir muita dor nas pernas, e ela começou a andar com muita dificuldade. E essas dores eram mais intensas nas articulações do joelho e na região ali do ilíaco, do fêmur, naquela área ali. E o resto do corpo dela doía consideravelmente também. E além disso, ela sentia uma forte dor de cabeça, como se a cabeça dela estivesse inchada. Então ela foi até a dispensa de remédios e tomou um remédio, tomou uma cibalena para ver se aliviava esses sintomas. Uns 10 minutos depois disso tudo, a jovem que havia alocado o quarto nos fundos da residência dela chegou e começou a ajudar a Dona Geni. E aí, na conversa com a Dona Geni, ela confirmou que ouviu o estranho ruído que a Dona Geni estava descrevendo. E um detalhe interessante é que essa jovem falou para a Dona Geni que ela chegou a ouvir os gritos da Dona Geni, só que ela não estava conseguindo se mexer naquele momento para atender ela. Depois de um tempo ela conseguiu se mexer e foi ver o que tinha acontecido. E aí, mais tarde, quando os pesquisadores da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores foram até o local para investigar, essa jovem falou que a Dona Geni tinha o rosto inchado e avermelhado e os olhos dela estavam como que injetados de sangue, né? Estavam bem irritados. E esses sintomas duraram ali aproximadamente 3 dias, né? Assim como as dores que ela estava sentindo. E depois isso foi melhorando gradativamente. E aí, naquele mesmo dia, no mesmo dia em que aconteceu a experiência, em 27 de maio, a Dona Geni teve um problema chamado prolapso uterino, de 2º grau. E a Dona Geni havia feito alguns exames, alguns meses antes, e não havia sido detectado nenhum problema na região, né? E aí aconteceu esse caso e ocorreu o prolapso uterino. O prolapso uterino, ele afeta mulheres em idade avançada, e às vezes são intensificados por fatores de risco, como levantamento de excesso de peso, cirurgias, gravidez, né, enfraquecimento de tecidos. E o ufólogo da Sociedade Brasileira era médico, o Dr. Walter Biller. Então ele tinha conhecimento para identificar certos padrões, certos problemas, os elementos médicos associados à questão ufológica. E neste caso, ele especula que possivelmente o contato ufológico ocorrido na mesma noite não tenha sido a causa do prolapso em si, mas ele tenha de alguma forma influenciado no problema. Seja como for, em 8 de junho, a Dona Geni passou por uma cirurgia para corrigir esse problema do prolapso uterino. Agora, voltando no mesmo dia da experiência, na noite de 27 de maio, quando a Dona Geni foi dormir, ela cobriu seu ouvido direito com o travesseiro, pois ela era como se ela estivesse ouvindo o barulho do aparelho ainda, né? Aquele barulho ficou zunindo no ouvido dela.
e ela ficou com aquele som. O interessante é que esse ouvido, o ouvido direito dela, é o que estava voltado para o objeto. Então o objeto estava lá, ela estava vendo e ouvindo aquele objeto e aquilo direto no ouvido dela. E aí, depois de um tempo, ela acabou perdendo a audição no ouvido direito, o mesmo foi afetado pelo objeto naquele dia. E outra coisa que aconteceu com a Dona Geni é que até aquela data ela não precisava usar óculos. A visão dela era perfeita. Mas depois daquele dia, ela precisou usar óculos porque a visão dela foi de alguma forma comprometida por causa do objeto. Uma outra coisa que aconteceu também é que na pele da Dona Geni, já logo após o episódio, surgiram manchas escuras na pele dela. Então, algum tipo de energia emanada pelo objeto afetou consideravelmente essa senhora. E não foi só a Dona Geni que sofreu os efeitos. No quintal dela havia plantas, e as plantas também apresentaram algum tipo de efeito fisiológico associado a esse caso. No local havia um coqueiro anão com 1,5 m de altura, como a gente vê nessa imagem, e que ficava a 5 metros do muro do quintal, mais ou menos a 7 metros do local onde o objeto estava posicionado, onde ele pairou. E ali também havia uma jabuticabeira a 4 metros de distância desse local. A gente vê aí nessas imagens, né? Tanto o coqueiro quanto a jabuticabeira, as folhas caíram já no dia seguinte. E essa queda prematura aí aconteceu e durou aproximadamente 1 ano e meio. E depois disso as plantas se recuperaram e voltaram ao normal. Agora, um detalhe interessante relacionado à Dona Geni. Por volta dos 40 anos de idade, a Dona Geni descobriu que tinha pressão alta, com picos ali variando entre 280 e 310 milímetros de mercúrio, né? Uma medição que eles faziam. E aí, em virtude disso, ela teve várias ocasiões em que foi internada com edema pulmonar agudo, falta de ar e tudo mais, em função dessa pressão alta. E aí ela tomava remédios para hipertensão, o remédio Intonil, Igruton, Lasix. E aí, quando ela foi fazer a operação para restaurar o prolapso uterino, os médicos já sabiam que ela tinha esse problema da hipertensão. E aí foram fazer os exames nela e perceberam que a pressão dela estava rigorosamente normal. Não havia problema de hipertensão detectada. Inclusive, os médicos acharam isso muito estranho e perguntaram que tipo de tratamento ela tinha feito, né, para curar a hipertensão, mas ela não tinha feito tratamento nenhum. A hipertensão simplesmente havia desaparecido. E aí o Walter Biller, que era médico e estava investigando o caso, ele fez algumas ponderações sobre o caso e até tentou entrar em contato com o médico da Dona Geni. Só que esse médico, ele foi um tanto arredio, ele não quis retornar as mensagens do Walter Biller e também não repassou maiores informações, então a investigação ficou comprometida em função disso. No relatório do Dr. Walter Biller consta a seguinte informação. Quando tomamos conhecimento, procuramos, naturalmente, como médico e ufólogo, comunicar-nos com o colega assistente clínico cardiológico da paciente. Isto porque nos veio a ideia de comparar entre si os estados cardiovasculares de Dona Geni, o de antes do episódio ufológico e o pós-ufológico. Para tanto, serviriam as cifras tensionais sistêmicas altas, com picos de 28 a 30 centímetros de mercúrio nas próximas, e também uma área cardíaca visivelmente aumentada numa radiografia feita em 17 de fevereiro de 1966. Cerca de 7 anos antes do episódio ufológico, ainda em 7 de novembro de 1977, verificamos a pressão arterial da paciente, máxima de 21 centímetros de mercúrio e mínima de 12 centímetros de mercúrio. Isso, quando Dona Geni, 4 anos e meio depois do seu contato extraterrestre, não usava mais os remédios antihipertensivos que tomava antes, Igruton de 100 mg, Lasix, Intonil, Abbott de 25 mg. Assim, e ainda encorajados pela própria paciente, em nossas intenções, escrevemos para o colega, médico, procurando um contato. Embora Dona Geni tivesse pessoalmente nos dado seu apoio, todos os nossos esforços foram em vão. Naturalmente, a área cardíaca, os eletrocardiogramas e as pressões arteriais pós-ufológicas e da paciente seriam tomados em consideração e comparados com os valores pré-ufológicos. Isto, para verificar se realmente houve melhoras no organismo de Dona Geni, após o episódio ufológico. Nossa hipótese é de que o relaxamento do tecido conjuntivo dos ligamentos uterinos, que causou o repentino prolapso 3 horas depois do episódio, estava relacionado com as influências das energias emanadas do disco voador ou das lanterninhas dos seres extraterrestres.
As mesmas energias que fizeram murchar o coqueiro e a jabuticabeira, causando além disso os olhos injetados de sangue da paciente e suas dores articulares, poderiam bem ter causado um relaxamento do tecido conjuntivo dos vasos sanguíneos de Dona Geni, nas suas artérias ou arteríolas, modificando assim as cifras tensionais. Infelizmente, impossibilitados de entrar em contato com o colega assistente clínico de Dona Geni, não pudemos estabelecer comparações dos valores citados. Então, esse foi o caso de avistamento de alienígenas na cidade de São José do Rio Preto. Um caso extremamente interessante, um caso que eu gosto bastante, inclusive, e que eu espero que você tenha gostado também. E assim, a gente fica por aqui. Então, já se inscreve agora, se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e dá um cliquezinho ali no botão Seja Membro, escolha um plano de adesão e se torne um membro associado aqui do canal. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que só os assinantes têm acesso. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para o artigo sobre esse caso lá no Portal Fenômeno. Na descrição você encontra também link para o podcast Acredite, se quiser. O podcast está espetacular, gente, cada vez melhor. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ele complementa as informações que a gente traz aqui, com debates, e a gente traz especialistas comentando esses casos. Tenho certeza que você vai gostar bastante. O link está aqui na descrição do vídeo, então aproveite, maratone os episódios. Você vai encontrar também link para a loja Skinwalker, que está aqui na descrição do vídeo, uma loja que a gente está conduzindo junto com o podcast Acredite Se Quiser, junto lá com o nosso amigo e irmão PH Carvalho. Muito material legal lá sobre ufologia e outros temas bem legais. Se presentei. Na descrição do vídeo também tem nossa chave Pix, caso você queira nos ajudar de alguma forma, e tem o nosso Apoia-se. Assim você ajuda a gente sempre elevar a qualidade deste canal. E eu quero convidar você também a fazer parte do outro canal, nosso canal em inglês, onde a gente leva a ufologia brasileira para o resto do mundo. O link também está aqui na descrição do vídeo, você vai gostar bastante, ajuda a gente nesse projeto bem legal. E assim a gente fica por aqui, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente, abraço para vocês, tchau!